dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite formulado pelo presidente Lima Teixeira, pelo vice-presidente Agra Belmonte, especialmente para falar de um tema que tem sido objeto da minha reflexão já há muitos anos, desde que eu comecei a atuar na vida acadêmica dentro da temática do direito sindical. Queria também dizer da minha honra de estar aqui numa mesa presidida pelo ministro Brito Pereira, e essa honra não é só pelo fato de ser o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, por ser meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, mas por ter tido eu, ainda um jovem procurador, a oportunidade de aprender com ele em Brasília, quando ele era subprocurador-geral do Trabalho, lá, e eu era um procurador convocado para atuar junto ao Tribunal Superior do Trabalho, isso já há 22 anos, ministro. Então, a minha felicidade, a minha honra. E de estar aqui com o Antônio Carlos Aguiar, um amigo fraterno e alguém que eu sempre fico muito feliz quando escuto, né, normalmente no evento da Academia, todos os anos. Bem, eu vou somar algumas reflexões às que foram feitas pelo professor Aguiar, mas nas minhas conclusões eu já adianto que vou propor uma nova solução. Não acredito nessa possibilidade tão amena, nessa possibilidade que nós temos hoje em dia de encontrar os sindicatos no Brasil conseguindo dar conta das mudanças que ocorrem no mundo da vida, das mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, das mudanças que ocorreram principalmente a partir da reforma trabalhista que se operou há 2 anos atrás. Eu começo dizendo, aliás, o meu objetivo deveria funcionar de algum jeito aqui. Eu estou tentando. A tecnologia é complicada para quem nasceu na época da televisão preto e branco. E eu sou um dos que esperava a linha para discar, né? Tanto em São Paulo, onde eu nasci, como em Belém, onde eu me criei. Meu objetivo é discutir a possibilidade de organizações sindicais darem conta de representar os trabalhadores nesse momento de mudança. Eu começo falando sobre as novas tecnologias. Algumas reflexões, e nessas eu vou somar em boa parte com o professor Aguiar. Primeiro, elas representam mudanças inexoráveis e se incorporam às nossas vidas. Nós não podemos simplesmente ignorá-las, nós não podemos trabalhar sem nos dar conta de que elas se incorporam à nossa vida e se tornam parte mais do que importante. Elas se tornam parte integrante da nossa vida. Nós não conseguimos mais viver sem elas. Eu, que tenho 55 anos de idade, faço praticamente todas as operações que eu tenho que fazer de manhã no meu trabalho a partir do meu smartphone, usando Instagram, usando WhatsApp, usando e-mail. Eu só não uso Facebook, porque o Facebook é uma área muito agressiva e eu prefiro evitar essa rede social, ela se tornou um pouco beligerante demais para o meu gosto. Mas o Instagram não, é uma rede mais soft e eu faço todas as minhas operações a partir desses 3 aplicativos com um simples smartphone. A minha manhã, hoje em dia, é consumida exclusivamente a partir de um aparelho. Nós não podemos mudar isso, nós não podemos negar as tecnologias, nem podemos nos opor a elas, como ocorre muito na área do direito. Segundo, é claro que isso ia produzir uma inevitável modificação na forma como o trabalho é prestado. Querer ignorar esse fato é querer ignorar que essa tecnologia se incorporou às nossas vidas e, portanto, se incorporou também às nossas vidas dentro do trabalho. E eu digo aí, em terceiro lugar, elas devem ser bem-vindas. E por que elas devem ser bem-vindas? Porque elas facilitam a nossa vida. Aqueles que viveram na época em que eu era criança, em que nós não tínhamos nenhuma dessas tecnologias, têm plena consciência de como era mais difícil. Eu recebo, às vezes, no WhatsApp, nos grupos que eu participo, dos meus amigos mais antigos, como era bom quando nós vivíamos há 40 anos. Era fantástico, eu me diverti bastante, gosto, não tenho má lembrança. Mas não era mais fácil, não. Hoje em dia é mais fácil viver.
Hoje em dia a tecnologia facilita a nossa vida, desde que nós não nos tornemos escravos dela, desde que nós as manejemos, essas novas tecnologias, para tornar a nossa vida melhor. E, portanto, eu acredito que elas devem ser bem-vindas. O que elas não podem em matéria de trabalho, isso eu tenho escrito desde que a OIT começou a discutir as questões relativas ao seu centenário, o que elas não podem é afetar as condições básicas para o trabalho decente. Os direitos básicos dos trabalhadores devem continuar a ser respeitados, qualquer que seja a forma como o trabalho é prestado. Isso não quer dizer que eu entendo, e eu desde logo deixo isso claro, eu não entendo que todas as formas de trabalho devem ser consideradas como formas de trabalho subordinado. Uma parte da Justiça do Trabalho, por exemplo, vem entendendo em relação ao trabalho que é prestado com o Uber. Eu tenho visto a maneira como o serviço é prestado. Eu conheço pessoas que prestam serviço. Eu tenho um funcionário que presta serviço para mim, mas como ele presta serviço com carteira assinada, mas como ele presta serviço para mim em caráter muito eventual, então eu preciso muito mais da expertise dele do que do tempo que ele está à minha disposição. Enquanto ele não está comigo, ele está no Uber, está no Cabify, no 99, Belém não tem Cabify, está no 99, executando o trabalho dele com total liberdade. Dizer que ele é empregado do Uber ou que ele é empregado do 99 é, sinceramente, não reconhecer que o mundo mudou e que certas formas de relação não podem ser consideradas da forma como eram consideradas quando eu aprendi direito de trabalho, a partir da década de 80. E o cenário normativo? No cenário normativo, nós tínhamos a necessidade de alteração da CLT. Ninguém pode imaginar que uma legislação construída na década de 30, 40 do século passado podia subsistir incólume apenas com pequenas alterações. É claro que muita coisa precisa reformar. Na verdade, o que nós precisávamos era simplificar a legislação trabalhista. No Brasil, nós temos a péssima mania de transformar o ordenamento jurídico numa fonte de eterna compreensão ou incompreensão. A nossa legislação tributária é assim, a nossa legislação previdenciária é assim, a nossa legislação trabalhista é assim. Nós temos que ter não sei quantos espertos, peritos, para entender o que se quer. É rigorosamente impossível compreender todas as disposições desses três conjuntos ou subsistema jurídico normativos. Tá? Nós precisamos de uma alteração, tá? Considerando a evolução das relações sociais, da forma como o trabalho é prestado. Existiam questões que precisavam ser regulamentadas há muito tempo. Tá? Essa mudança veio. O problema é que ela é uma mudança com perfil conservador e foi em favor do capital na maior parte das vezes. A reforma trabalhista tem aspectos importantes. Ela atualizou, do ponto de vista da contratação coletiva, diversas questões. A flexibilização não é um problema. Acabar de vez com a ultratividade que tinha sido ressuscitada por uma súmula, penso eu, absolutamente equivocada do Tribunal Superior do Trabalho, era outra. Definir de vez, até porque a doutrina não era coincidente. No Direito Sindical, que é o livro, eu digo que é o meu filho acadêmico que mais frutos deu, agora está lançada a 8ª edição pela LTR, e ele é o responsável por boa parte das reflexões que eu faço aqui, mas eu mostro que em relação à questão da ultratividade, em relação, por exemplo, qual era que prevalecesse o acordo coletivo, a convenção coletiva de trabalho, existia uma doutrina absolutamente descoincidente, gerando uma jurisprudência totalmente confusa. Isso foi feito, então há algumas alterações positivas. O problema é que, no que diz respeito às relações de trabalho, a reforma trabalhista é uma reforma conservadora, mas conservadora em favor do capital, porque ela podia ser conservadora em favor dos trabalhadores, tá? Mas ela foi conservadora em favor do capital, na maioria das vezes. Só que essas mudanças, elas são totalmente passíveis de ajuste,
desde que um ambiente de equilíbrio de forças. E aí eu entro na questão principal dessa minha exposição, penso eu, a razão pela qual o presidente Lima e o vice-presidente Agra Belmonte devem ter, com certeza, me convidado, porque essa é a área onde eu mais atuo nas relações de trabalho, com exceção dos direitos humanos dos trabalhadores e do trabalho decente, onde eu tive uma atuação muito mais por conta da minha atuação no Ministério Público e que acabou gerando diversas publicações que hoje em dia eu tenho. A organização sindical brasileira, ela tem umas características que não se modificaram ao longo dos anos, foram até atenuadas. É um modelo ultrapassado e monopolista. E aí eu começo, de certa forma, a discordar da pessoa guiar. Eu não consigo ver esse sindicato produzindo absolutamente nada. E eu não tenho uma experiência só teórica com o sindicato. Eu fui 20 anos membro do Ministério Público. Eu atuei com eles, eu atuei contra eles, eu atuei em demandas em que eles estavam presentes, eu atuei em demandas que eu propus contra eles também. Então, é uma organização ultrapassada, monopolista, por conta de um modelo absolutamente anacrônico e autoritário. O que nós temos, e aí quem conhece meu livro sabe que eu faço uma divisão do direito sindical em dimensão, da liberdade sindical em dimensão coletiva, dimensão individual, atualizando, de certa forma, uma classificação fantástica que era feita pelo professor Maurício Machado Nascimento, atualização essa que foi feita pelo que está presente aqui pelo professor Jorge Anoite Souza Franco Filho. Então, somando e colando, copiando essas duas classificações, eu digo que nós temos duas dimensões. E na dimensão coletiva nós temos o que se chama de liberdade sindical coletiva de organização. E ela é crucial para que exista a liberdade sindical. E no Brasil nós não temos, porque o nosso modelo é o modelo que eu chamo, os mais antigos viram o filme, mas não jamais ouviram falar, é o modelo Highlander. Só pode haver um filme do Christopher Lambert em que eles se matavam lá com espada, cortando a cabeça um dos outros, até que só sobrasse um. É o nosso caso, só que no nosso caso ninguém se mata, já existe só um. Nós temos um sindicato só, que não representa ninguém e que não é capaz de se contrapor à ação dos tomadores de serviço ou de quem quer que seja. Essa falta de liberdade sindical coletiva de organização já era determinante para o total esvaziamento da organização sindical brasileira. E agora vai ser responsável pelo seu desaparecimento, eu assim espero. Então, do que diz respeito à representação dos trabalhadores, eu digo que ela é uma representação absolutamente ineficiente, sem qualquer conquista relevante nos últimos anos. Quem é que lembra de uma grande conquista do sindicato nos últimos 20 anos? Salvo algumas exceções de sindicatos periféricos ou de sindicatos que, por alguma circunstância qualquer, conseguiram lograr algum êxito, ninguém lembra de mais nada. O que nós lembramos hoje em dia é que eles fazem os mesmos acordos que eles faziam há muito tempo, que são de interesse do capital, uma boa parte desse acordo é resolvido pelo telefone, porque negociação coletiva de verdade, em que as representações sentavam em duas mesas afastadas, porque senão se agrediam, e discutiam durante dias, durante horas, por vários dias, não acontece mais. Eu vi isso aqui em São Paulo, eu vi isso na Federação das Indústrias do Estado do Pará. Não se vê mais. Uma boa parte das negociações é feita pelo telefone. Algumas delas são intermediárias, ou eram no tempo que eu ainda estava no Ministério do Trabalho, dentro do próprio Ministério do Trabalho. Tendo procurador, às vezes, que quase que pedir, pelo amor de Deus, para o patronato aceitar, manter as cláusulas ditas sociais do ano anterior. Não há conquistas. Ela é sustentada por uma estrutura de poder que impede a reforma necessária e que inclui, e aí vai a minha crítica a todo mundo, representante dos trabalhadores, representante do capital, mas aí há um certo interesse. Primeiro que as entidades sindicais patronais chegam a ser tão dotadas de ausência de representação como as dos trabalhadores. Mas os empregadores têm óbvia razão para gostar desse modelo de representação. Eles têm um sindicato que não é capaz de ombrear com eles em forças. Mas não para aí. E esse é o grande problema. Os operadores do direito e as suas associações também são responsáveis pela manutenção dessa estrutura ineficiente.
A Coordenadoria de Liberdade Sindical do Ministério do Trabalho, ano passado, emitiu a nota técnica número 2, querendo afrontar diretamente a súmula vinculante 40 do Supremo Tribunal Federal, que era aquela antiga súmula do anticristo, que era 666, que dizia que não podia ter contribuição confederativa ou taxa de contribuição assistencial para não associado, permitindo que se fizesse isso em contraposição ao quê? Ao fim da contribuição sindical compulsória. Tentando dar um mínimo de existência, colocando para respirar, nem que seja por aparelhos, entidades sindicais que já deviam ter desaparecido da face da terra há muito tempo, porque não representam absolutamente ninguém, somente os interesses dos seus dirigentes. Então, nós temos os operadores do direito. Nós temos, por exemplo, até hoje, uma parte da Justiça do Trabalho defendendo a competência normativa da Justiça do Trabalho, quando a competência normativa do trabalho foi criada exclusivamente para impedir a ação direta dos trabalhadores. Ela sempre foi uma forma de anestesiar os trabalhadores. E conseguiu, porque nós temos uma massa de trabalhadores que é incapaz de se opor à sua representação, talvez até incapaz de entender o que são suas representações, e, portanto, incapaz de exigir a mudança necessária desse modelo. Os sindicatos de trabalhadores no Brasil são incapazes de confrontar os tomadores de serviço. E aí vai uma observação que eu faço a partir de uma fala do professor Aguiar. Eu diria, eles também são incapazes de dialogar. Sabe por que eles são incapazes de dialogar? Porque eles só falam entre eles, porque os seus interesses se limitam a eles mesmos. Nós já tivemos um movimento sindical no Brasil combativo? Tivemos, mas ele desapareceu quando a Central Única dos Trabalhadores aceitou em seu quadro a corrente sindical classista do PCdoB, que tinha saído da CGT na sua demanda, na sua briga lá com o pessoal do PCB, e trouxe para dentro da Central Única dos Trabalhadores uma central criada para se opor ao movimento sindical brasileiro, que era favorável ao modelo autoritário e que buscava a liberdade sindical, para transformar a CUT em mais uma central sindical que não se incomoda com o regime de monopólio. Então, ali acabou a última tentativa de encerrar essa página horrorosa da nossa história, que é o modelo corporativista dos sindicatos controlados, ainda que hoje em dia não controlados pelo Estado, controlados pelos seus próprios dirigentes. E por isso, já me adiantando para a conclusão, a minha conclusão é, primeiro, no sentido da incapacidade absoluta das entidades sindicais no atual modelo de fazer uma representação eficaz dos trabalhadores. E por isso que eu acho que a resposta que eu dou os desafios são muitos, a solução é uma só. A única solução possível é reformar o modelo, adotando a liberdade dos moldes do que é preconizado pelo OIT na Convenção 87. Aliás, como já foi sugerido por nós da Academia, numa aprovação unânime pela Assembleia Geral da Academia, num grupo de estudos que foi presidido pelo atual presidente da Academia, João de Lima Teixeira Filho, e de que eu fui honradamente fiz parte. Não há alternativa para os sindicatos. Os sindicatos já não representavam os trabalhadores antes da reforma trabalhista. Agora, eles, além de não representar, eles não são capazes de dar conta de mudanças que eram necessárias, mas que foram muito mal normatizadas. Ninguém discute que era necessário nós termos uma regulamentação do teletrabalho. Trabalho que não existia quando eu comecei a trabalhar. Eu fui funcionário do Banco Nacional aos 16 anos. Trabalhava no setor de cadastro, um setor que nem existe mais no banco, que é desnecessário. Um computador faz o serviço que nós fazíamos num grupo de 20 pessoas. Então, não existia, nós fazíamos tudo manualmente, as contas, vencimento duplicata, nota promissa, tudo isso era feito manualmente, com uma máquina de calcular. Hoje em dia, um computador faz isso sem precisar de nenhum de nós. Com a operação que é feita na gerência ou no caixa, toda essa informação já foi feita.
nós precisamos regulamentar essas formas de trabalhar. Nós precisamos regulamentar a questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma realidade desde que eu sou criança e que fui para Belém, vendo aqueles garçons que trabalhavam como extras em determinados dias da semana, em determinados períodos. Isso precisava ser regulamentado. A terceirização é uma realidade. Ela não podia ficar à mercê, como eu digo no texto, que dá suporte a essa exposição, que eu produzi a pedido do ministro Agra Belmonte. Ela não podia ficar à mercê da regulamentação dependente da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Nada contra. Sou um entusiasta da atuação do TST, salvo algumas exceções, mas todo mundo faz exceções, eu também faço a minha. Mas sou entusiasta da atuação do TST, mas essa matéria não podia, envolvendo milhões de pessoas, ficar sendo disciplinada pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Os tribunais superiores, nos países das democracias liberais, são aquelas plurais, em regime que tem uma Constituição democrática, os tribunais superiores, principalmente a Corte Suprema, atua para disciplinar a forma de limitação das liberdades, mas nunca dos direitos. Os direitos têm que ser regulamentados em si mesmo. Isso é uma regra básica de teoria do direito. Não há como fugir disso. Precisava disciplinar. Não precisava disciplinar da forma agressiva como foi disciplinado. Mas é como eu digo, tudo isso podia ser objeto de modificação, atendendo às necessidades locais, às peculiaridades de cada atividade, se nós tivéssemos uma representação sindical eficiente. Então, eu tenho dito, embora essa plateia não seja composta por mim, mas eu tenho dito, quando eu vou falar aos trabalhadores e aos sindicatos de trabalhadores, que tudo que nós temos que pode ser entendido como de ruim, como ruim, pode ser resolvido no mundo do trabalho. Basta que nós consigamos ter um modelo de relações coletivas em que empregadores e trabalhadores atuem em pé de igualdade. E essa igualdade jamais acontece no plano individual. Essa igualdade só acontece no plano coletivo. O grande problema do mundo do trabalho e dos trabalhadores não é a reforma trabalhista. O grande problema do mundo do trabalho são os dirigentes sindicais que se utilizam das entidades sindicais para dispor a respeito dos seus próprios interesses, por conta de um modelo que é absolutamente ineficiente e que já deveria ter sido objeto de reforma há muito tempo. Muito obrigado.